Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Eric Bernard Favre Budenberg, eu sou psicólogo, sou especialista em psicoterapia comportamental e sou proprietário do NPC, o Núcleo de Psicologia Comportamental. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o luto. O que é o luto? O luto é basicamente um conjunto de padrões de comportamentos, sentimentos e sintomas que surge ou nos acomete quando nós passamos pela experiência da perda de algo ou de alguém, seja por morte ou por afastamento. É que geralmente quando falamos ou pensamos sobre luto, falamos e pensamos sobre a perda de alguém por morte. Então, qual é ou quais são esses padrões de sentimentos, comportamentos e sintomas principais que surgem? São o medo, a incerteza, a insegurança, o desânimo, a tristeza e etc. Esses padrões, eles vão surgir invariavelmente na maior parte das pessoas, e nós podemos separar ou dividir o luto em basicamente 5 fases. A primeira delas nós chamamos de negação. Então a pessoa nega aquele fato, a pessoa nega aquele acontecimento. Não, isso não aconteceu, é mentira, tá? A segunda fase seria a de raiva. Então a pessoa se exalta, ela fica com raiva. Eu não posso acreditar nisso, não é possível. A terceira fase seria a fase de barganha, então mais ou menos assim, poderia ter sido eu no lugar daquela pessoa, ou existem tantas pessoas más no mundo, por que não foram aquelas pessoas e tinha que ser essa pessoa? Uma quarta fase seria a fase de depressão. Então, todos esses padrões de comportamento, sintomas e sentimentos que eu citei, só que eles ficam mais intensos e a pessoa de fato pode entrar em quadros depressivos, tanto leves quanto moderados ou graves. E uma quinta fase seria a fase de aceitação, que é quando a pessoa ela tem uma amenização de todo esse quadro de sintomas, de padrões de comportamentos e de sentimentos, e ela começa a racionalizar um pouco mais sobre a ideia da inevitabilidade da morte e a tentar compreender um pouco mais. Só que a aceitação ela sempre vai ser muito difícil porque nós como seres humanos apresentamos uma tendência a não conseguir conceber a ideia de nunca mais ver aquela pessoa. Por isso que a aceitação é tão difícil. E podemos afirmar seguramente que, mesmo após anos e anos, décadas ou até mesmo uma vida toda, essa aceitação ela pode chegar no máximo a uns 80%. Tá? Então, como tratar o luto? Nós tentamos identificar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, o que a pessoa está sentindo, como ela sente, em que momentos ela sente, enfim, nós vamos investigar com a pessoa e, como eu sempre digo, tentar desenvolver o repertório comportamental adequado para que a pessoa pense sobre aquela situação, lide com aquela situação e consiga amenizar o sofrimento dela, tá? Nós precisamos compreender que cada pessoa enfrenta de uma maneira diferente, cada pessoa sente de uma maneira diferente e na psicoterapia, então, nós vamos indo desta maneira para que a pessoa consiga lidar melhor com estas questões. Como eu sempre digo, se surgirem sintomas, precisaremos do psiquiatra para entrar com as medicações psicotrópicas específicas e, ao mesmo tempo, vamos com a psicoterapia para lidar com estas causas. Como eu disse, então, lidar com a inevitabilidade da morte, racionalizar um pouco sobre isso, fazer com que a pessoa amenize o sofrimento e consiga conduzir a vida dela da melhor forma possível. Tá? Então ficou claro o que é o luto, basicamente, porque é um assunto bastante delicado, bastante complexo também. Como eu disse, cada pessoa enfrenta de uma maneira, tá? Mas no vídeo deu para ficar claro o que é o luto, quais são os principais sintomas, padrões de comportamentos e sentimentos, como eu lido com ele e como eu trato toda essa situação. Tá bom? Então, qualquer dúvida pode entrar em contato. Valeu, pessoal. Boa noite.